Boa tarde a todos. Segue aula para o quinto ano, para o conteúdo de fração, tá certo? Eu sou o professor Edmildo e vamos lá. Bom, primeira coisa que nós devemos entender é que fração ela é uma divisão. Como assim, professor? Imagine que você pega um bolo e começa a dividir esse bolo em partes iguais. Então você pegou o que era um bolo e dividiu ele em frações, em partes iguais. Na fração, nós temos que o número que está em cima é chamado de numerador, enquanto que o de baixo é chamado de denominador. Então, sempre que for perguntado quem é o numerador, é o número que está em cima, o denominador é o número que está embaixo. A partir dessa ideia, nós temos várias frações, como, por exemplo, 1 sobre 2, ou 1 meio, 1 terço, ou 1 sobre 3, 4 sétimos, ou 4 sobre 7. Porém, a fração ela pode se classificar, ela pode ter dois tipos importantes. Como assim, professor? A fração ela pode ser própria, como vocês podem ver aqui, ela pode ser própria, ou ela pode ser ainda imprópria. Vamos entender cada uma delas a partir de agora. Chamamos de fração própria toda e qualquer fração em que o numerador, ou seja, o número que está em cima, é menor do que o número que está embaixo, no caso, o denominador. Já está aqui para vocês acompanharem. O numerador é menor que o denominador. Aqui eu coloquei alguns exemplos. 1 meio, 1 terço, 4 sétimos, mas aí você pode pensar de várias formas. Aqui eu representei geometricamente. Veja, eu tenho aqui um todo, vamos chamar isso aqui uma barra de chocolate. Imagine que essa barra de chocolate foi dividida ao meio. Logo aqui eu tenho uma parte, se eu tiver apenas uma parte, eu posso então dizer que eu tenho apenas um meio. Então vamos imaginar que eu vou pintar essa parte aqui. Deixa eu escolher uma cor mais adequada. Vamos imaginar que eu vou pintar isso aqui de amarelo. Pronto, ficou de amarelo. Então aqui essa parte pintada representa um meio, que é essa fração aqui. Se eu tenho um terço, significa dizer que a minha peça foi dividida em 3 partes. Logo, o que é que nós já podemos identificar? Esse denominador aqui, que é o número que fica embaixo, ele serve para indicar em quantas partes a minha peça foi dividida. Logo, se o denominador foi 2, é porque a minha peça foi dividida em 2 partes. Se o denominador foi 3, a minha peça foi dividida em 3 partes. E assim sucessivamente. Então, nesse caso, um terço, ele está dizendo que das 3 partes, ele aproveita apenas uma, ou ele pinta apenas uma. Então, vamos pintar apenas uma parte aqui. Bom, agora se nós olharmos nessa fração, eu tenho aqui 4 sétimos. Atenção, 4 sétimos. Isso significa dizer que a minha barra foi dividida em 7 partes. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes, ok. Quantas partes serão pintadas? 4. Então eu vou selecionar aqui. 1, 2, 3, 4. 4 partes pintadas. Como vocês podem ver, logo isso aqui representa essa fração. Então, fração própria é toda e qualquer fração em que o numerador é menor que o denominador, ou o número de cima é menor que o de baixo, uma linguagem mais comum. Bom, depois da fração própria, nós temos então a fração imprópria. Fração imprópria é aquela fração em que o numerador agora é maior que o denominador. Espera aí, professor. Imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. E a própria era o que mesmo? O inverso, né? A própria era quando o numerador era menor. Agora, se o numerador, ou seja, se o número que está acima for maior do que o denominador, do que o número que está embaixo, essa fração é imprópria. Então, nós temos exemplos aqui, ó, 3 meios, nós temos aqui 7 terços, nós temos aqui 15 sétimos. Representando cada uma delas, nós temos aqui, ó, 3 meios. Se nós observarmos bem, essa ideia de 3 meios significa dizer que tem uma parte inteira e uma fração, que daqui a pouco nós vamos estudar. O mesmo serve aqui, ó, 7 terços, temos uma parte inteira e uma fração. Temos uma parte inteira e uma fração, aí a gente chega de fato a entender o que é um número misto. Número misto é todo e qualquer número formado por um número inteiro e uma fração. Observe aqui, eu tenho aqui um número inteiro e junto dele uma fração. Isso aqui eu chamo de número misto, tá? Quando o meu número ele é composto de uma parte inteira, de um número que já é inteiro, que não é fração,
e uma fração junto, eu chamo isso de número misto. Como é que eu leio isso, professor? Eu leio 1 e 1/2, 2 e 1/3, 3 e 4/7. Nesse sentido aqui, eu já tenho o conceito que o número misto é sempre formado por um número inteiro, uma parte inteira e uma fração. Porém, eu coloquei uma observação muito importante aqui. Todo número misto é uma fração imprópria. Todo número misto é uma fração imprópria. Deixa eu colocar aqui de preto novamente. Todo número misto é uma fração imprópria. Ora, se todo número misto é uma fração imprópria, significa dizer que necessariamente esse número de cima tem que ser maior que de baixo. Mas, professor, isso aqui não acontece. Por quê? Porque é o seguinte, nós podemos transformar esses números mistos em fração imprópria. Como é que eu faço para transformar, professor? Simples. Para a gente transformar um número misto numa fração imprópria ou numa fração única, nós primeiro repetimos o denominador, depois multiplicamos esse denominador pela parte inteira e somamos com o numerador. Atenção, primeiro a gente deve repetir a parte do denominador. Então o denominador aqui já foi repetido. Porém, nós precisamos ver agora encontrar o numerador. Então, sempre numa fração mista, repete o denominador, já repetimos. Segunda parte, nós vamos fazer o seguinte, sempre dessa forma. Denominador vezes parte inteira, somando com o numerador. Então, fica 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Logo, a resposta aqui, 3/2. Então, veja que a fração mista 1 e 1/2 ficou igual a 3/2. Vamos fazer outro exemplo aí. Eu quero saber a que fração vai ficar esse número misto aqui. Então, do mesmo jeito, primeira coisa, repita sempre o denominador. Quem é o denominador aqui? 3, logo eu já repeti aqui. Porém, esse numerador vai mudar. Por quê? Para eu descobrir quem vai ser o numerador, eu pego o denominador, multiplico pela parte inteira e a parte inteira eu somo com o numerador. Logo, 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 1, 7. Logo, resposta, essa fração é igual a 7/3. E por fim, para nós finalizarmos, 3 e 4/7. Do mesmo jeito, primeira coisa, sempre repita o denominador. Quem é o meu denominador? É o 7, que já está aqui, o denominador. Começa sempre repetindo ele. Como é que eu faço para encontrar o numerador? Ora, eu pego esse denominador, multiplico pela parte inteira e somo com o numerador. Dessa forma, 7 vezes 3 dá 21. 21 mais 4, 25. Temos aí, então, a fração 25/7. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fui!